A nossa história de hoje começa em um deserto onde uma criança estava sozinha, roendo o dedo de alguém e procurando pela sua mãe. A poucos quilômetros de distância, um carro estava descendo uma estrada que termina no meio do nada. O homem que estava dirigindo o carro sai e continua a pé. O seu nome é Wyndon e ele veio aqui para capturar o eclipse solar. Depois de tirar algumas fotos e notar que o dia estava chegando ao fim, ele tenta voltar para o seu carro, mas inesperadamente encontra um menino que parece perdido e assustado. Wyndon estava pronto para ajudar, mas o menino parece que não estava querendo a ajuda dele e apenas aponta a direção onde perdeu seus pais. Ele vai tentando ajudar o menino a encontrar o caminho de casa, e o Wyndon o segue, mas o menino recusa grosseiramente o seu apoio e vai embora. O homem é deixado sozinho na escuridão, sem uma forma de voltar para a civilização. Wyndon se deita para dormir no chão, mas luta para fazer isso, revivendo os eventos do dia na sua mente. De repente ele escuta alguns sons estranhos. Ele segue o barulho e logo encontra estacas com cordas estendidas. Entre elas tinham garrafas que produziam um som melódico. No deserto diante dele estava um grande cânion, no fundo do qual há uma casa de madeira, ao redor da qual uma mulher estava vagando cantando uma música. Wyndon pede ajuda, mas ela entra na casa como se ela não escutasse as suas súplicas. Ele encontra uma escada de ferro e usa para descer. No entanto, a escada só chega até metade do cânion, e a partir daí é apenas uma escada de corda comum. Wyndon consegue descer e se aproxima da casa. Ele bate persistentemente na porta, mas não recebe resposta. Então, ele abre a porta sozinho e entra. A mulher em pé no fogão o cumprimenta calmamente, como se estivesse esperando sua chegada. Ela lhe oferece jantar, e embora ele recusa, ela lhe serve um pouco de sopa e coloca diante dele na mesa. O Wyndon é grato pela hospitalidade dela, mas continua a fazer perguntas sobre como sair desse lugar estranho. Ele conta a ela sobre o menino que conheceu e pede água. A mulher chamada Elina sugere que ele descanse até amanhã e Wyndon aceita grato pelo cuidado dela. Ele se deita na cama e observa que Elina é jovem e bonita. Na manhã seguinte, ele reúne suas coisas e sai esperançoso de encontrar um caminho para casa. Mas estranhamente, ele não consegue encontrar a escada de corda que desceu no dia anterior. Sem ela alcançar a parte de ferro, Wyndon decide retornar à casa. Ele pega sua câmera e começa a tirar algumas fotos dos arredores e dos desenhos nas paredes do cânion. Tudo é bastante sombrio. Ele lembra a morte em todas as formas. Ele nota Elina, que estava ocupada consertando o telhado, e pergunta a ela sobre a escada desaparecida, mas ela ou não entende o que ele está falando, ou finge que não entende, embora suas palavras impliquem que há outros residentes aqui. Ela não lhe diz nada diretamente, desapontando Wyndon. Ele anda pelo cânion, periodicamente chamando por ajuda, mas sem sucesso. Mais tarde, a Elina pede para ele tirar as suas roupas para que ela possa lavar elas, dizendo que não seria adequado voltar para casa tão sujo. O homem não tem escolha a não ser obedecer. Naquela noite, ele luta para dormir de novo, vai para fora e mais uma vez tenta encontrar uma saída, mas não há nenhuma. Na manhã seguinte, ele procura pela casa, ele encontra um martelo e tenta escalar a parede do cânion. De repente, ele nota um movimento acima, e então uma carcaça de galinha cai, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia. Wyndon recobra a consciência na escuridão. A sua perna estava ferida pelo próprio martelo e ele grita de dor. Elina corre para ajudá-lo, mas ela não responde às suas perguntas sobre as crianças que ele viu no penhasco. Por vários dias ele oscila entre a febre e é incapaz de distinguir entre a noite e o dia. Em certos estava vendo crianças ao seu redor. Mas o dia da recuperação chegou. Mancando, Wyndon se dirige para fora e ele exige que a Elina diga às crianças acima para puxá-lo para fora de lá, mas ela finge não entendê-lo. Ela oferece para ele ficar, prometendo cuidar dele e garantir o seu bem-estar. Mas Wyndon não precisa disso. Ele quer voltar para casa, para o seu trabalho. Ele empurra Elina rudemente, rejeitando qualquer ajuda. Ele examina sua perna e percebe que levará muito tempo antes que ele possa usá-la completamente. De repente ele escuta vozes de cima e olha para ver o menino segurando uma menina pela mão. Os dois alegremente perguntam como pode ajudar e ao saber que Wyndon quer subir, o menino promete trazer cordas e puxá-lo para cima. Mas antes de sair ele faz uma pergunta um tanto quanto estranha sobre a cor favorita do Wyndon. Ele responde que é vermelho e implora que eles se apressem. O menino e a menina saem. O Wyndon verifica sua carteira no seu bolso, não pretendendo voltar para pegar os seus outros pertences. De repente, uma corda cai de cima, e o mesmo menino aconselha a amarrar firmemente, o que o Wyndon de fato faz.
Eles começam a puxá-lo para cima e o homem já antecipa o seu resgate, mas a cerca de metade do caminho a corda para e balança. O Wendell grita e então tenta subir a corda sozinho, mas ele não tem força e acaba pendurado, indefeso sob o sol impiedoso. Ele recobra a consciência pela umidade, mas quando olha para cima, vê o menino borrifando alguma coisa nele com uma mangueira, zombando do homem indefeso. Várias outras crianças aparecem no penhasco, variando de muito jovens a adolescentes mais velhos. Todos vestem roupas obviamente tiradas de outras pessoas e se comportam de forma inadequada, zombando do Wendell. Eles começam a balançar a corda, fazendo colidir com as paredes do canyon. Instintivamente chamando por ajuda da Elina, ele vê a mulher gritando furiosamente com as crianças tolas e perde a consciência após outro golpe na parede. Naquela noite ele acorda na cama e imediatamente tenta se levantar. A Elina não entende para onde ele estava indo, mas o Wendell estava disposto a fazer qualquer coisa para escapar. A mulher explica que as crianças são desabrigadas, reunidas no deserto, sobrevivendo da melhor maneira que podem. Nenhum dos dois nota que, enquanto eles conversam, as crianças estão no penhasco observando as janelas da casa queimarem. No dia seguinte, o Wendell observa enquanto Elina solta um pássaro invejando a sua capacidade de voar. A mulher traz para ele um conjunto de roupas sobressalentes de algum lugar e embora ele não tenha pedido, ele fica tocado pelo cuidado dela. O tempo passa e um dia o Wendell planta um pequeno jardim no fundo do canyon. Ocasionalmente, as crianças trazem vários itens de alimentos e bebidas, o que surpreende o Wendell, já que não há lojas por perto, ele não entende o comportamento delas. Primeiro o alimentam, depois zombam dele, mas a Elina aceita tudo como normal. O homem se envolve mais na casa, maravilhado com a atitude quieta da Elina. Uma noite, ele tenta fazer perguntas a ela, que são interrompidas por gritos do pátio. A Elina aconselha Wendell a não sair quando as crianças se comportam assim, mas ele corre para fora na noite e vê os meninos vestidos com roupas extravagantes, reunidos ao redor da casa. Eles começam a zombar dele, empurrando e batendo nele, mas de repente desaparecem na noite. Wendell exige respostas da Elina. Quem são essas crianças? Por que vivem aqui? E por que ela fica nesse lugar horrível? Mas a mulher permanece calma, não admitindo que é uma prisioneira. Naquela noite, ela vai até o Wendell e o homem faminto por atenção feminina a acolhe ansiosamente e assim rola a sapecagem. O tempo passa e os primeiros brotos aparecem no jardim do Wendell. Um dia, o menino com o boné chama ele de cima. Ele é amigável e promete trazer refrigerantes. O Wendell retorna suas plantas e inesperadamente encontra um anel de casamento e chaves do carro enterrados na areia. Naquela noite, Elina lhe mostra um retrato de uma mulher chamando-a de a primeira mãe. Ela confessa que estava esperando um filho dele. Atordoado, Wendell não consegue acreditar no que escuta. Ele nunca quis ter filhos aqui, especialmente com uma mulher que mal conhece. Ele grita com Elina, mas não tem escolha a não ser aceitar. Na manhã seguinte, ele encontra seu jardim destruído por pássaros locais, mas a Elina voluntariamente o ajuda a replantar, o que ganha sua gratidão. A vida na casa começa a se tornar o normal para ele. A Elina cuida da casa e o Wendell faz exercícios trabalhando sua perna. Um dia, o menino com o boné visita novamente. Ele é muito curioso e faz mais perguntas ao Wendell. O Wendell pede a ele para ajudar a Elina, pois ela vai ter um filho, e eles precisarão de um médico. O homem pede ao menino que traga algumas cordas e algo pesado para poder usar como um contrapeso. Ele planeja escalar e levá-los para a cidade, onde poderá cuidar da mulher e do menino. Ele promete fazer tudo quando todos estiverem dormindo ou fora. Mas então, um dos meninos mais velhos aparece e o leva embora. Mais tarde, Wendell diz a Elina que o menino quer estudar, ele é diferente dos outros e quer viver de maneira diferente. O homem quer ajudá-lo e ajudar ela também, mas a Elina reage estranhamente. Ela tenta descobrir o que o Wendell estava sentindo falta aqui. Quando ele menciona liberdade, a Elina fica perplexa, afinal, ninguém o proíbe de fazer nada aqui. Mas então ele fala que isso não é liberdade. Ele começa a falar sobre o mundo exterior, lembrando do oceano e um cheeseburger. A Elina não sabe o que é isso, então Wendell explica do que o prato é feito, e a mulher admite que a sua mãe costumava dizer que tudo lá fora era falso, mas aqui no deserto tudo é real. Wendell pega sua câmera e mostra a ela as fotos que tirou no dia que acabou aqui, mas o que impressiona a mulher não é o eclipse solar, mas uma foto aleatória no carro com uma música tocando ao fundo. À noite ele tem pesadelos com os rostos aterrorizantes das crianças zombando de alguém.
De manhã, ele escuta o terrível grito da Elina no quintal e corre pra fora pra ver o menino com o boné todo amarrado, crucificado no canyon com fios. Os selvagens estão no penhasco, rindo. A mulher de repente declara que irmãos não fariam uma coisa dessas. Ela acusou Wyndham de matar o seu filho e o atinge na cabeça com uma tábua. Quando ele recupera a consciência, Wyndham se encontra em uma gaiola. Apesar das suas súplicas e pedidos, a Elina não tem intenção de deixá-lo ir. Ela o alimenta como um animal e seus filhos vêm assistir ao seu sofrimento. Um dia, ele vê uma menina parada no penhasco. Claramente, ela não é daqui. Wyndham chama sua atenção. Embora esteja aterrorizada de gritar, temendo acordar a Elina, sussurrando ele implora a menina que peça ajuda. Ela o entende, promete fazer tudo o que for necessário e vai embora, garantindo que voltará em breve. Wyndham espera, escondido, observando a grávida Elina enquanto ela realiza suas tarefas. De repente, ele escuta gritos e vê os selvagens capturando a menina. Eles a arrastam até o penhasco e dramaticamente matam diante dos seus olhos. O tempo passa, Wyndham permanece na gaiola. Ele testemunha involuntariamente rituais feitos por Elina, seus filhos e seus irmãos. Um dia, ele de repente diz a Elina que quer ficar aqui para sempre, criar o seu filho e amar a Elina, que vai se tornar a sua rainha. Ele ensinará tudo o que sabe à criança e estava pronto para se entregar completamente a essa sua escolha. Mas ao escutar a palavra escolha, a mulher ri. Ele nunca teve uma, ele é apenas uma semente soprada pra cá pelo vento, e essa criança é apenas dela. O homem ficará na gaiola até o bebê nascer. Depois disso, nada no deserto será desperdiçado. Finalmente chega o dia do nascimento. A Elina grita na casa, enquanto Wyndham anda de um lado pro outro na gaiola. A mulher chega até ele implorando por ajuda, pois nunca teve um parto tão difícil antes. Ela liberta o homem da gaiola, e ele faz o seu melhor para aliviar a sua dor. As crianças estão no penhasco observando o que estava acontecendo, e de repente Wyndham vê uma escada descendo. Mas a Elina grita e ele fica ao lado dela. A criança nasce no momento do eclipse solar. Wyndham pega a menina nos seus braços e a beija, muito feliz por ser pai. A Elina implora para ele dar o bebê para ela, e quando ela recebe a criança, promete alimentá-la e protegê-la, até que ela se torne a nova mãe. Então ela cumprirá o seu propósito, assim como Wyndham cumpriu o dele. Agora nesse momento, o menino se aproxima e corta a garganta do homem, exaltando-se sobre o corpo que desmorona, garantindo que estava fazendo isso pela mãe. Mais tarde, Elina reúne todos os pertences do Wyndham e os guarda em um baú. Depois vai até o bebê, prometendo que tudo ficará bem. Enquanto isso, o corpo do Wyndham se decompõe no quintal da casa, brotando grama e transformando-se em pó. E aqui, tudo é finalizado. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.